Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril de 2020. Estamos realizando o nosso culto de quarta-feira. E hoje eu gostaria de meditar com os irmãos o texto que faz parte da nossa leitura, a nossa campanha 40 dias para ler os 4 evangelhos. A leitura de hoje se encontra em Lucas capítulo 19. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Lucas 19. O texto é um texto famoso, conhecido por muitos, fala da conversão de Zaqueu. Vamos ler o texto. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero começar a meditação dessa noite, meus amados, no versículo 10. A missão do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz que a missão dele era vir buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, a condição do homem sem Jesus é de perdição, condenação eterna. Jesus, sendo o próprio Deus, desceu dos céus, habitou entre nós, morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, e a palavra de Deus diz que ele vai voltar. O texto, meus amados, se passa na cidade muito conhecida, a cidade de Jericó. Quem não se lembra lá no Antigo Testamento, quando o povo começa a conquistar Canaã, a primeira cidade que Josué conquista é a cidade de Jericó, onde eles derrubam as muralhas, os muros de Jericó, com o brado do Senhor. O Senhor mesmo derruba esses muros. Jericó era uma cidade, na época de Jesus, cheia de palmeiras, uma cidade de veraneio, onde os reis, os sacerdotes iam passar alguns dias ali. Era uma cidade muito linda, segundo os historiadores. Mas ali, o povo que morava ali era o povo judeu, o povo de Israel. Hoje Jericó não pertence mais a Israel, pertence ao povo palestino. Essa foi a última vez que o Senhor Jesus Cristo passou por Jericó. Ele já estava a caminho de Jerusalém, a caminho da crucificação. Era quase a última semana de sua vida aqui na terra. E ele passa por Jericó. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E ali tinha uma pessoa perdida, que reconheceu que estava perdido. O nome dessa pessoa é Zaqueu. O texto diz que ele era publicano, era um coletor de impostos. Sendo judeu, ele cobrava impostos do seu próprio povo. Ele não era uma pessoa benquista. Ele andava com 2 soldados romanos, um à direita e outro à esquerda. E o intuito dele era engordar os cofres do governo romano que impunha para o povo judeu naquela época. Mas Zaqueu devia ter ouvido falar de Jesus Cristo. Porque quando ele soube que Jesus ia passar por Jericó, diz o texto que ele, sendo de baixa estatura, ele teve essa dificuldade a vencer. Diz o texto que ele correu à frente do cortejo e subiu numa árvore. Subiu numa figueira brava, ou um sicômoro. E diz o texto
que quando Jesus passa exatamente no lugar onde estava Zaqueu, Jesus olha para cima e o chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar na sua casa. O texto diz que Zaqueu desceu rapidamente, com alegria recebeu o Senhor. Os que estavam ali presentes criticaram. Nossa, Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Mas qual que era o intuito de Jesus? Verso 10, buscar e salvar aquele que estava perdido. Zaqueu reconhece a sua situação de perdido, reconhece o seu estado pecaminoso, não porque ele era coletor de impostos, mas porque ele extorquia as pessoas. Ele diz: aqueles a quem eu extorqui vou devolver 4 vezes mais e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, houve salvação. Jesus disse: houve salvação, porque houve transformação na vida desse homem. Meus amados, eu gostaria de citar 4 ações de Zaqueu. A primeira é que ele queria ver Jesus. Nós, meus amados, e se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, a primeira necessidade é querer ver Jesus. Jesus, ele vai ao encontro de Zaqueu, mas a parte do homem é querer ver Jesus. Diz o texto que ele saiu correndo, foi o Cooper da vida dele, saiu correndo para estar à frente de Jesus. Diz o texto que ele desceu rapidamente quando ouviu Jesus dizer, ele obedeceu, e diz o texto que ele recebeu com alegria. Algumas lições nós podemos tirar daqui. A primeira é que Jesus conhece você. Jesus nos conhece pelo nosso nome. Jesus nos chama pelo nosso nome. Ele sabe das nossas necessidades, conhece a nossa vida, conhece os nossos corações e Ele quer ter um encontro conosco. Aqueles que já entregaram a vida para Jesus, sabe que devem ter o anseio de querer ver Jesus todos os dias. Jesus, Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Por isso devemos ler a Bíblia, orar todos os dias, conversar com Ele todos os dias. Nós devemos querer, devemos correr para fazer essas coisas. O Senhor Jesus Cristo, Ele requer de nós a obediência, que possamos ser obedientes. Quando Ele der uma ordem, que possamos obedecer. E essa atitude, meus queridos, deve ser com alegria, com alegria. Estamos vivendo um período muito difícil de quarentena, mas nós devemos ter a confiança de que Jesus está olhando, Jesus nos conhece, Jesus sabe as nossas atividades, Jesus quer continuar tendo o encontro conosco, quer ter um relacionamento pessoal conosco. Por isso, meu querido, que você, nessa quarentena, possa tirar lições preciosas na sua vida. Olha que saudade nós temos dos cultos, que saudade temos dos irmãos aqui, não é verdade? Me dá uma tristeza quando venho para a igreja e nós não podemos realizar os cultos públicos. Que quando passar tudo isso, nós possamos voltar com grande alegria para cultuar a Deus aqui na nossa igreja. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Nós vamos orar agora nesse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é a verdade. Obrigado porque na vida de Zaqueu, há 2000 anos atrás, o Senhor transformou aquele homem quando entrou na casa dele. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ser convidado sempre a estar nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso coração, para que possamos, Senhor Deus, sempre ter esse encontro maravilhoso contigo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por aqueles que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia. Eu oro por aqueles que estão aflitos, Senhor Deus, que o Senhor possa levar o seu consolo. Aqueles que estão abatidos, que o Senhor possa fortalecer a fé. Abençoe, Senhor Deus, a Tua igreja. Abençoe desde o menor, das crianças, até o mais idoso. Fortaleça-nos, Senhor Deus, mesmo em meio a essa crise, que a Tua palavra nos alcance a cada dia. Fale conosco, Deus. Abençoe a Tua igreja. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem orando pelo nosso país,
orando por aqueles que estão enfermos do vírus corona, orando para que nós não peguemos esse vírus. Ore pelo povo da tua igreja, ore pelos teus parentes, pelos teus filhos, pelos pais, pela igreja. Ore por aqueles que estão enfermos na nossa igreja. Temos alguns irmãos que se encontram enfermos. Ore pelos idosos da nossa igreja, que o Senhor esteja protegendo eles, guardando e livrando de todo mal. Ore por aqueles que saem para trabalhar todos os dias. Gaste tempo em oração. Os pedidos de oração, os irmãos devem colocar alguns pedidos especiais no WhatsApp da igreja, que nós vamos estar colocando no boletim. O nosso boletim está saindo dominicalmente com a pastoral e é colocado no grupo da igreja do WhatsApp. Domingo que vem, 19 horas, nós temos um encontro marcado com o nosso culto online. Nós estamos melhorando, procurando melhorar as nossas transmissões. E mais um último aviso, acesse aí o meu canal, se inscreva e toque o sininho, para que todas as vezes que ser colocado um vídeo nele, você receba aí no seu celular. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Em nome de Jesus, amém.